Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sexta-feira, hein? Ó, vamos lá. Ah, bom, depois da prova, agora a gente vai entrar na parte, talvez uma das mais interessantes, né, do curso, que é começar a ver a lei de indução, da onde que ela começou e o que foi e a importância disso, né? Então a gente vai falar aqui da lei de Faraday, da lei de Lenz, essa aula vai ser sobre isso, né? Então, como é que começou isso daí? Essa história começou com a seguinte ideia. Não foi só uma pessoa que teve essa ideia, foi o seguinte, a gente viu nas últimas aulas, que a hora que eu coloco a corrente no fio, que é essa bobina aqui, eu produzo um campo magnético. Então, o pessoal pensou, e se eu colocar um campo magnético, eu vou produzir uma corrente? É o análogo daqui. Só que tem uma diferença nisso daí. E foi o que dificultou muito as pessoas medirem. Essa figura aqui é legal, deixa eu ir para o site original dela aqui. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Deixa eu me preparar. Fechar um pouco aqui, depois a tela. Deixa eu clicar aqui. Ela vai abrir. Agora deixa eu mudar para ela. Aí, ó. Vocês estão vendo essa página do Wikipedia da lei de Faraday? Beleza. Então, ó, o que eu quero mostrar é essa que está aqui embaixo. Depois eu volto nas outras. Então, aí que está o porquê o pessoal demorou para entender. Espero que vocês estão vendo o campo magnético aumentando e diminuindo aí. Espero não ter mudado de tela. Na hora que eu ampliei. Então, ó. E aí a ideia era essa. Vou pegar um campo magnético e pôr numa bobina e eu vou produzir corrente. Só que não dava certo. Eu acho que foi aí que eu li, eu não lembro, é que o pessoal não queria nenhuma interferência no experimento, então colocava o equipamento de medir a corrente, que nem esse galvanômetro aqui, que está ligado nessa bobina, longe. E a hora que ele colocava o campo na bobina, o campo externo, ó, eu ligava o campo nessa bobina aqui. Essa aqui estava perto, mas o aparelho de medir estava longe, e não queria contaminar, influenciar o campo da bobina, que está gerando essas linhas verdes aí, afetar o equipamento. Eles queriam medir só se tinha corrente nessa bobina. Então pegava esse fiozinho aqui que chega nesse conector vermelho e azul e colocava bem longe. E aí, a hora que eles ligavam o campo aqui, eles não viam que o ponteiro mexia. Porque eles só iam olhar o ponteiro a hora que o campo já estava colocado. E não tinha nada. O Faraday foi que sacou isso aí. Tem um outro pesquisador, acho que o nome dele é Henry. Os dois sacaram isso e publicaram o artigo com pouca diferença um do outro.
Mas o que é a história? Olha, vocês podem ver. O ponteiro mexe a hora que eu ponho o campo. É só o campo variando. A hora que ele liga a corrente aqui na espira, gera essas linhas de campo, ela atravessa aqui, né? Aí que o ponteiro mexe. Então, nessa figura, ela está mexendo constantemente. Mas se o campo parasse ali, a agulha ia ficar no zero. A hora que você liga ou desliga, que ocorre isso daí. Então, é isso que foi a dificuldade deles conseguirem ver o experimento. Porque é o contrário do outro. No outro, hora que a gente põe a corrente, você põe um campo magnético. Se a corrente for constante, o campo magnético é constante. Mas aqui não. Aqui não. O que acontece? A hora que eu ponho o campo magnético, é só a hora que o campo magnético está variando, é que gera corrente. Ele está aumentando ou diminuindo. Conseguem perceber qual que era a diferença? E eles não tinham a menor ideia do porquê, era tudo mistério da natureza, tentar entender. Mas o legal dessa época aí é que eram experimentos muito legais e era tudo desconhecido. Então, qualquer coisa que eles faziam, eles viam uma coisa diferente e não tinham um completo conhecimento daquilo. Então, o Faraday, essa aqui é a fórmula final que ele propôs, né? No início não era bem isso, mas depois a gente vai deduzir certinho o que é isso daí, mas basicamente o que ela está mostrando aqui é o seguinte: é a variação do fluxo magnético no tempo. Então, esse φd é o fluxo magnético, igual aquele que a gente calcula o fluxo do campo elétrico, né? A gente já mostrou que até vimos uma propriedade do fluxo magnético numa superfície fechada ser zero, que é o fato que só existe dipolo magnético para frente, né? Não existe monopolo. Então, toda vez que você faz uma integral do campo magnético numa superfície fechada, que é o fluxo φb aqui, isso é sempre zero. Então, esse aqui não é uma superfície fechada, esse aqui é o fluxo magnético nessa superfície cinza aqui, ó, dessa espira que está aqui. E a derivada aqui, ela é no fluxo, não é só no campo magnético. Você fala assim, mas por que isso? Porque eu podia ligar uma corrente aqui nessa espira, nessa bobina, e deixar o campo constante. Mas se eu variar a área dessa espira aqui, eu aumentar ou diminuir ela, eu vou ter a corrente induzida. E essa integral de linha aqui, né, do campo elétrico, vocês sabem que se o campo elétrico é produzido por carga, qualquer circuito fechado, né, integral de linha fechada, é zero. Eu vou voltar no mesmo ponto. Mas aqui não. Se eu fizer a integral de linha do campo ao longo do circuito, e esse circuito que define a região do fluxo magnético aqui, eu tenho uma diferença de potencial induzido. Ou seja, os elétrons aqui vão mexer. Vão percorrer isso daí, vai produzir uma corrente que eu detecto. Então, o que esse desenho aqui quer dizer, essa equação, né, em relação a esse desenho, é o campo elétrico no circuito DL, que é esse da espira, uma volta só, com uma área cinza, e o φb é o fluxo magnético. Então, nesse experimento, essa imagem animada aí, ele está ligando e desligando a corrente aqui, invertendo ela. Então, esse ponteirinho varia para cima e para baixo. Mas qual que é o sentido? O que quer dizer esse menos que está aqui? Isso aí é as coisas que eu vou explicar para vocês aqui nessa aula. Então, aqui tem uma coisa interessante que eu estava xeretando ali, né? Falar um pouco do Faraday, que eu acho... Tudo isso que a gente tem, essa lei de Faraday, ele não era uma pessoa que ele foi estudar para ser cientista. E essa história vocês acham em vários lugares, né? Ele simplesmente começou a trabalhar com isso
Eu acho que ele assistiu uma aula, e que ele teve um convite para assistir uma palestra de um pesquisador, e ele começou a ter ideia, anotou e mostrou para esse pesquisador. O pesquisador chamou ele para trabalhar no laboratório dele, e ele intuiu todas essas coisas, ele não tinha formação de cientista. E essa daqui é uma palestra dele, em 1856, aqui na Royal Institution. E a hora que eu vi essa foto, eu lembrei que outro dia eu estava assistindo uma palestra atual, né, aquele TED Talk. Essa época aqui do Faraday, você não tinha filmar, né, não dava para você gravar a conversa. Então, tem essa imagem da apresentação que ele tem, né? E foi legal que eu vi isso, porque eu lembrei que é exatamente o mesmo lugar que o cara estava fazendo uma palestra sobre teoria de campo. E ele fala do Faraday. Eu pus essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aonde que foi parar o... Vou compartilhar. Mas... eu não sei se vocês estão escutando o que ele está falando. Ele é um pesquisador, ele está contando, parar aqui. Ele está falando exatamente sobre teoria de campo. E ele fala do Faraday. E, na verdade, o Faraday ele foi a primeira pessoa a ficar intrigado com o campo. E justamente as coisas que a gente vai ver nessa parte aqui da indução, né, era o fato de que você conseguia produzir eletricidade, energia, sem contato. Simplesmente variando o campo numa bobina, você induzia uma corrente, que é o precursor do que a gente faz até hoje. Produzir eletricidade é esse o princípio do Faraday que a gente vai discutir nessa aula. Ó, aqui está esse TED Talk, tem no YouTube lá, Quantum Field. Depois, eu não sei se vocês escutam o som, se eu for. Vocês escutam o som dele? Ah, vocês não estão escutando. Bom, anota aí, depois vocês olham. Ele vai contar do Faraday, as dúvidas que o Faraday trouxe, né? Que é esse trabalho de Quantum Theory, Quantum Field, veio o precursor disso daí foi o Faraday, não do quantum, mas da teoria de campo. Ele conta lá. Depois, se quem tiver curiosidade e gostar disso, assista aí. Que é uma palestra bem interessante. Vocês não vão entender nada, mas é interessante. Eu também não entendi muita coisa, mas... você viu que ele tem uma carinha meio doidinho, o pesquisador lá, mas ele é divertido. Bom, tá aqui, é só título de curiosidade, eu estava falando isso aqui também. Bom, então, como que foi a... o experimento do Faraday? Como que ele fez a primeira coisa assim mais consistente, não é aquela figura de uma bobina perto da outra no espaço que nem estava lá, né? Ele fez uma coisa que era o seguinte: ele pegou um núcleo de ferro, enrolou uma bobininha aqui em cima, enrolou outra bobininha aqui embaixo. Essa bobininha ele ligou no medidor de voltagem, que é o galvanômetro que eles tinham lá. E essa daqui ele ligou numa bateria, não era uma bateria dessas que a gente conhece, mas era uma bateria química que já tinha na época. E aí ele viu que esse ponteiro mexia somente quando ele ligava isso daqui. Então, ele ligou, mexeu. A hora que ele desligar, mexia. Ou seja, só a hora que variava. Isso daí. Então, o que estava vendo?
era a passagem do fluxo aqui dentro. Agora que você liga essa bobina, ó, isso aí até foi uma questão da prova. Lembra que eu coloquei um toroide lá, pus o campo numa parte e na parte era outro material. Vocês viram que o campo magnético se mantinha? Por quê? Da onde que vem essa conservação das linhas de campo? A gente tem que o campo magnético não tem monopolo, significa que as linhas são contínuas. Então, ó, tem também aquela condição de contorno, que é uma consequência disso também, que é a integral a lei de Gauss magnética. A integral do fluxo de uma superfície fechada é zero. Então, as linhas, aqui eu vou produzir, eu vou magnetizar essa parte, eu vou gerar um monte de linhas. Aí aquela condição de contorno aqui, ó, vai me garantir que esse fluxo do campo vai continuar. Então, seja qual for o fluxo que eu produzir aqui, ele se mantém para cá. Então, em todo esse núcleo magnético aqui, que é um toroide, ele vai ter o mesmo fluxo. E esse, na verdade, é o princípio do transformador. Depois a gente vai ver isso em mais detalhes. Então, ó, o que a gente pode calcular daqui, só para mostrar como que ele conseguiu perceber que era a variação do fluxo que determinava a diferença de potencial. Então, ele pegou aqui uma bobina ligada à bateria, N1 voltas aqui. Qual é o campo que ela produz aqui dentro? A gente sabe que vai ser a permeabilidade do meio, o número de espiras. Isso aqui estava na questão da prova. A corrente que passa, que vem da bateria, passa aqui, sob 2πr, onde esse R é aqui dentro, é entre o raio inferior e o raio externo do toroide. O φ é sempre perpendicular ao raio. Aí na bobina ligada ao galvanômetro, pôs N2 espiras. Tá? Então, qual é que vai ser o fluxo magnético ali dentro? É isso aqui. Aí se eu for calcular exatamente isso aqui, esse cálculo na verdade não importa, eu só pus para vocês verem que dá para calcular isso aí, o jeito de calcular ele, qual é o fluxo magnético aqui dentro de um toroide. Então, o N dessa integral de área aqui é um N que é perpendicular à seção transversa do toroide, então vai ser o φ-chapéu. O dA é o ADR. E quem que é o A? O A é isso daqui, né? Vezes o DR é uma faixazinha que está aqui, DR. Então, esse é o elemento de área. Eu só vou integrar. Eu devia ter desenhado. Então, é um retângulo que corta aqui. Tem largura A e espessura DR. Eu tenho que integrar aqui. Por que eu preciso fazer isso? Porque o B depende do raio. Então, na hora que eu substituo ali, vai ficar um I, o N1, I. O A, que é um termo que vem do elemento de área. Aí o DR sobre R. Então, isso aí dá o logaritmo. Só que a integral vai do R interno até esse R interno mais B, que é a parte lateral. Então, vai ficar o logaritmo aqui, ó, do R interno mais B dividido pelo R interno. Ou 1 mais B sobre o raio interno. Então, isso aqui dá a expressão do fluxo magnético. Tá, eu pus a continha aí, só para vocês verem. Ela não é relevante nesse caso. O que é relevante é que o fluxo é proporcional ao número de espiras e à corrente. Agora vamos olhar a expressão do Faraday. Então ele põe lá a lei de Faraday, a integral fechada num circuito, que é esse C que está aqui, é igual menos a variação do fluxo magnético no tempo. Tá, esse fluxo magnético, que superfície eu escolho? É fácil para vocês perceberem que a forma da superfície não vai mudar nada? Qualquer superfície que eu pôr aqui, que esteja limitada nesse mesmo contorno, vai dar a mesma resposta. Como é que o modo mais fácil para vocês visualizarem isso? Vamos pegar a lei de Gauss magnética.
A integral numa superfície fechada do fluxo magnético é zero. Isso significa que se eu pego uma outra superfície aqui, oposta a essa, eu vou fechar o espaço com ela, que tenha o mesmo contorno C, só que esteja para o outro lado, eu vou ter um fluxo magnético passando ali. Somada com o fluxo que passou desse lado, tem que dar zero. Então, por isso que não importa o formato que eu pôr aqui, vai dar o mesmo valor. Porque tem que anular o do outro lado que eu não estou mexendo nele. Então, é por isso que não importa quanto que é a forma da superfície. Eu posso escolher a forma que for conveniente para resolver o exercício. Então, se a gente pegar aqui, vamos calcular o fluxo, agora aqui dentro. A gente já sabe o fluxo, a gente calculou daqui. Ele vai ser proporcional. Tem todos os termos aqui, mas eu não vou substituir. Só vou pôr que ele vai ser proporcional ao número de espiras em 1. E a variação do fluxo no tempo. A única coisa que vai variar no tempo vai ser a corrente. Esse experimento, do jeito que ele montou lá, o número de espiras era fixo, o núcleo magnético vai estar paradinho, não está mexendo em nada ali. A única coisa que vai variar no tempo é a corrente, que é a hora que eu ligo e desligo a bateria. E qual que vai ser a diferença de potencial nesse daqui de baixo? Se eu pego uma espira, a diferença de potencial é o que eu observo dessa contorno fechado aqui. Então vai ser menos φ do E escalar o dl. Então, aqui nesse caso, a superfície fechada é em torno, é o do loop que está aqui. Esse loopzinho que está aqui. Mas o que ele está dando, eu não preciso resolver isso, né, nesse caso. Eu sei que a diferença de potencial é isso. Essa diferença de potencial vai ser menos a variação do fluxo, que vai ser menos isso. Se eu levar em conta que tem um menos aqui, ficaria o NI, DI, DT. Então, a minha diferença de potencial em uma espira aqui seria proporcional a NI, DI, DT. Como eu tenho N duas espiras no enrolamento secundário, aqui na bobina secundária, significa que essa diferença de potencial, para cada volta, ela vai aumentar. Então, eu vou ter N duas vezes esse delta, essa variação de voltagem, essa diferença de potencial. Então, a diferença de potencial que eu meço aqui, ela vai ser proporcional ao número de espiras, ao produto do número de espiras, na verdade, nesse caso, e a variação no tempo da corrente. Então, veja o que ele consegue explorar. Ele consegue explorar que eu posso mexer com o número de bobinas no primário e vejo que é proporcional. Número de espiras no secundário, vejo que é proporcional. Então, com isso que ele sabe que é o fluxo magnético que está variando, e a corrente ele pode controlar. Então, é um experimento que ele pôde testar várias coisas para chegar naquela expressão. Isso é importante entender, e a gente vai passar essa aula falando, não tudo ainda, mas uma boa parte do que significa isso, quais situações que eles se aplicam. Vocês ficaram com alguma dúvida no que eu falei? Eu falei alguma coisa errada? Vocês estão vendo alguma coisa errada aqui nessa? Bom, vou continuar então. Qualquer coisa vocês me interrompem. Bom, aí logo depois do Faraday, teve o Lenz. O pesquisador, ele observou umas coisas importantes que contribuiu para entender aquele sinalzinho da lei de Faraday.
Porque do jeito que ele fez ali, eu não, pelo que eu consegui levantar, tinha alguma dúvida a respeito do sinal quando o Faraday publicou a primeira interpretação dele desse efeito de indução magnética, de corrente induzida. E o experimento do Lenz, ele jogou um pouco de luz. Foi muito claro o experimento dele em demonstrar isso. A gente já tinha falado disso. Eu falei de diamagnetismo para vocês. Entrava um pouquinho da lei de Lenz, e que era justamente a hora que eu pegava um material que não fosse magnético, que não tivesse paramagnetismo nem ferromagnetismo, que tivesse momento de dipolo atômico nulo, era mais fácil você observar isso aqui. O que eu não disse? Existem dois tipos de corrente induzida. A hora que eu vou variar o fluxo, ó, isso aqui é isso que a lei de Faraday é variação do fluxo. Então, quando você pega um material que tem, por exemplo, que é um condutor, alumínio, e você põe na presença de um campo magnético, que não é uniforme, que nem esse desenho aqui, você solta ele, só que o alumínio ele é pesado. Então, o campo, às vezes, não é forte. Mas se você pega esse carbono pirolítico que eu tinha colocado lá, que é um material bem levinho, ele chega a levitar num campo magnético forte. Ele levita por quê? Porque tem variação do fluxo. Ou seja, o fluxo que sai do ímã, ele não é um feixe paralelo uniforme, ele é divergente. Então, a hora que você mexe você varia esse material aí, ele induz uma corrente. E essa corrente induzida vem da lei de Faraday. Agora, por exemplo, eu posso pegar um material que ele não é condutor. Ele não é magnético também. E ele pode apresentar o diamagnetismo. Só que aí as correntes induzidas estão nos átomos. É a própria órbita dos elétrons que muda um pouco para gerar o campo que se opõe àquele. E isso foi muito bem observado, além de por Lenz, se eu não me engano, usando um aparelho parecido com esse aqui, que ele fez uma demonstração qualitativa, que fica muito claro qual é o sinal da corrente induzida no material. E o Faraday fez a equação dele é mais quantitativa. Você usa ela é exata, né? Não é uma coisa que você discute para explicar alguma coisa em termos qualitativos. Então, para que serve essa espira? Aqui vocês também têm uma espira fechada, significa o quê? Se eu fizer uma analogia com essa que eu já tinha explicado para vocês, se aproximar um ímã daqui, você vai aumentar o fluxo, se você afastar, você vai diminuir. Então, vai ter uma corrente induzida. E nesse lado que ela está aberta, não vai ter. Então, se você passar um ímã aqui, não acontece nada. Se você passar aqui, você vai ter a corrente induzida. Só que como você sente essa corrente induzida? Como é que esse experimento mostra que está sendo produzida uma corrente ali? É mais ou menos isso. Olha. A hora que você aproxima, ela tende a se afastar. Né? Ela vai girar aqui nesse sentido, aqui, se você aproximar o ímã. E não importa se é sul ou norte que você está tendo. Simplesmente o fluxo vai aumentar, vai gerar uma corrente no sentido a diminuir esse fluxo. Que é o que está nesse desenho. Por exemplo, eu pego um ímã aqui, no desenho eu pus com o norte apontando para cá. Então eu vou aproximar. A hora que eu aproximo, o número de linhas que está entrando aqui vai aumentar. A corrente induzida vai ser no sentido de tentar diminuir o número de linhas. Então, ó, essa flechinha que eu pus aqui no anel, né?
você usa a mão direita, a regrinha da mão direita, você põe o dedão na direção dela aqui, você vê que as linhas de campo estão entrando. Então, essa corrente induzida vai produzir um momento de dipolo no anel, que é como se fosse um pequeno ímã apontando para o norte, apontando para cá. Então, a força magnética vai dar uma repulsão. É como se eu pegasse dois ímãs com o mesmo polo e tentasse aproximar. Na hora que eu tento aumentar o fluxo, a corrente induzida gera um campo que vai se opor a ele e tenta afastar. Então, ele vai criar um momento de magnético de dipolo ali que se opõe àquele, como se fosse o mesmo polo de quem está aproximando. Para quê? Para tentar compensar o aumento das linhas de campo. Então, ó, essa espira aqui eu aproximo, representa um pequeno ímã com o campo, com o norte apontando para o norte. Então a força vai para trás, por isso que isso aqui afasta. Só que agora, isso é só a hora que eu aproximo. Se eu segurar isso aqui, né, aproximar, e for afastar, a hora que eu estiver afastando, eu vou diminuir o número de linhas. E aí, a corrente induzida que aparece no sentido de aumentar esse número de linhas. Então aqui, ó, eu estou afastando o ímã. O número de linhas que passa aqui dentro vai diminuir, ou seja, o número de linhas é o fluxo do campo magnético através de uma superfície limitada por esse anel. Então a corrente induzida, agora ela vem para baixo, usando a regrinha da mão direita, você vê que o número de linhas, que ela induz um campo que tende a aumentar o número de linhas no o mesmo sentido da que está saindo, né? Então, o campo induzido por essa correntezinha aqui, as linhas vão sair na direção desse B aqui. Então, isso é como se fosse um ímã com um sul agora virado para cá. Então, ele se atrai. Então, ó, nesse experimento aqui, a hora que eu ponho ele, eu empurro, a espira que é fechada se afasta. A hora que eu puxo, a espira que é fechada, né, ela tende a vir junto, ela tende a acompanhar. Por quê? Bom, esse foi o fenômeno observado e esse é o princípio da força eletromotriz por movimento. O nome já diz, eletromotriz. Porque a hora que você empurra, você gera uma corrente, ou a hora que você puxa, também. E é isso que tem esse sinal de menos aqui. O menos vem com isso daqui. Então, a diferença, a força eletromotriz aqui, é menos a variação do fluxo no tempo. Eu acho que ainda não fica claro, né? É fácil entender. Tá, vai induzir uma corrente aqui, mas por que essa corrente reage desse jeito? Dá força ou não? Produz força. Tá, você está gerando uma diferença de potencial ao longo do circuito, vai fazer as cargas girarem. Isso, você tem carga com velocidade na presença de um campo. E isso produz força. Só que essa força que gera a corrente aqui, ela vem de algum lugar. E é o trabalho mecânico de empurrar isso. Tá? Então, aqui, ó, o primeiro exemplo, né? Você viu que na aula vocês calcularam na prova, né? Eu pus uma plaquinha lá viajando num campo e ela se polariza, usando o efeito Hall, mas que nada mais é do que uma aplicação da força de Lorentz. Então, se a gente pega aqui essa barrinha e faz ela viajar nesse campo B uniforme, você vai ter a polarização. Vai ter carga positiva para cima e para baixo. Só que se eu conecto isso aí, ponho ele em cima de um trilho,
tem uma resistência aqui, essas cargas que se acumularam aqui, elas vão girar, elas vão rodar, vão sair aqui, descer pelo fio, passar pela resistência e voltar. E, então, agora aquilo que era simplesmente um acúmulo de carga, virou está gerando uma corrente. Vou fazer uma continha. Então, qual que é a força magnética dos portadores de carga? Que são esse Qzinho. É a velocidade da barra, que é constante, num campo magnético constante. Então, o V é um módulo na direção X, por esse sistema de referencial que eu fiz aqui. O B está na direção de Y, que é entrando na página do slide aqui. Então, se eu faço o X vetor Y, vai dar Z. A força magnética é a carga VB na direção Z, que é para cima. Então, por isso que eu pus as cargas magnéticas positivas aqui em cima. Esse Q é positivo, vem para cá. Se o Q é negativo, ele vem para cá. Mas a configuração final é sempre essa aí. Tá? É saldo de carga positiva em cima, saldo de carga negativa embaixo. O quanto que isso vai separar de carga? É aquilo lá, você tem que zerar a força de Lorentz. A força magnética mais a elétrica é zero. A força elétrica menos a força magnética, consequência. Então, a força elétrica vai ficar menos que esse valor aqui de cima. Então, qual que é o campo que eu produzi? Ó, o campo dá para ver. Ó, a carga positiva está aqui, carga negativa está aqui. Então, o campo tem que apontar para baixo, na direção do menos E. Ó, campo elétrico. Força elétrica dividido pela carga. Vai ficar o menos VB na direção Z. Menos E. Tá certo que é isso aqui. Então, a diferença, o campo elétrico está aqui. Se eu calculo a diferença de potencial, é menos a integral do EdL. O DL para cima é a direção Z, então vai ficar o dz, menos com esse menos cancela, fica VB da integral de 0 a L, onde o L é o comprimento aqui, da distância entre os fios, dz, vai ficar o L, vai ficar o comprimento. Vai ficar L VB. Eu lembro que, acho que no cursinho, quando eu fiz, tinha até uma frasezinha para lembrar desse LBV. Não lembro. Bom, mas aí que está a questão que é interessante refletir, para você entender de onde que vem a energia. Fala assim, se eu não tiver fio aqui, isso aqui vai estar, a carga vai estar separada, a diferença de potencial vai ser essa, mas ela não está ligada a nada. Então não tem corrente ali. Mas no momento que eu coloco ela sobre um contato num fio, entre os dois extremos dela, e esse fio tem uma resistência, vai passar uma corrente. Só que a corrente passando pela resistência produz calor, efeito Joule. A minha resistência vai aquecer. Pode ser mensurável ou não, eu não sei, mas existe a perda de energia conforme a corrente passa numa resistência. Quanto que é essa potência dissipada? É V vezes I, onde a corrente é V dividido por R, e o R é o valor dessa resistência. Pode ser uma representação de uma resistência real, que eu pus ali no circuito, ou simplesmente a resistência do fio, como um todo. Só que nesse caso, se for a resistência do fio como um todo, o comprimento total do fio vai variando, então isso aqui seria variável. É por isso que eu pus aqui uma resistência que não é a do fio, uma resistência maior. E eu vou ter essa corrente, essa barra viajando ali equivale a uma diferença de potencial com a bateria para cima, né, com o polo mais para cima. E aí que vem uma pergunta que é interessante. Da onde que vem a energia para ela fazer isso? Que a gente vai calcular depois. Mas antes, vamos comparar com a lei de Faraday.
para vocês verem que o que a gente estava falando da lei de Lenz, ela já englobava a parte da... Não, desculpa. A força de Lorentz, o efeito Hall, aquele exercício que eu dei na prova da plaquinha viajando no campo magnético, tudo. Isso já era contemplado pela lei de Faraday, esses problemas. Ó, se a gente for calcular aqui pela lei de Faraday, né, que é a integral fechada no circuito do campo escalar dl, é menos a variação do fluxo magnético do tempo. Nessa configuração que está aqui na figura, quanto vale o fluxo magnético? Bom, se o B é uniforme, vai ser simplesmente o B por essa área aqui. Então, o fluxo magnético fica o L, que é essa altura, o W, que é essa largura, vezes o B. Eu tenho essa expressão. A variação do fluxo magnético no tempo. A única coisa que varia no tempo aqui é o W. Né? Porque conforme eu for deslocando aqui, esse W vai diminuindo. Então vai ficar o L da derivada do W no tempo, vezes o B. Mas o W dt é a velocidade. Só que tem um sinal de menos, porque o W vai diminuindo conforme a velocidade se move nessa direção. Então, o dW dt é menos V. A força eletromotriz induzida, que é equivaleria à integral disso, que a gente não vai resolver ainda, é menos essa variação do fluxo magnético no tempo. E aí fica o LVB, que é igual ao que tinha obtido aqui. Estão vendo que essa abordagem da lei de Faraday, a lei de Faraday, né, é uma abordagem que já engloba a outra coisa que a gente já tinha visto. É só um modo diferente de descrever as coisas. A única coisa, a grande diferença é que quando você usa a força de Lorentz, você precisa ter o condutor, ter as cargas se movendo. E a lei de Faraday, ela é geral, que esse campo elétrico aqui, vai ser produzido mesmo se eu não tiver nada. Ele é produzido no espaço. Você gera um campo elétrico. Se tiver uma carga ali, ele vai sentir esse campo. Então, a diferença que tem aqui é das visões, como você vê o problema físico. Tá? Bom, é isso. É que a barra aqui, né, a hora que eu uso essa lei de Faraday, a barra, na verdade, é o meu instrumento de medida para medir o campo que está sendo produzido. E pela variação do fluxo. Então, ó, vamos ver mais aplicações disso. Primeiro, vamos calcular de onde vem essa energia. Essa energia vem do seguinte, olha. Essa barra estava movendo com uma velocidade constante. E a gente vai calcular qual que é a força necessária a aplicar sobre ela para ela manter essa velocidade. Força sobre um fio. Eu fechei o circuito, então eu tenho uma corrente. A corrente está passando aqui, né? Ela chega aqui, ela sobe, vai para lá. Então, a gente pode usar aquele elemento de força por elemento de comprimento de um condutor que é percorrido por uma corrente I. Ele vem do produto vetorial do dl vezes o B. Então, o dl é L, o Z está para cima. O B está na direção Y, que é entrando. Então, o Z chapéu, produto vetorial, o Y chapéu, vai dar o menos X chapéu. Então, a força externa, essa aqui é a força magnética sobre o fio. É a força sobre o fio, que eu estou fazendo um fio com corrente num campo magnético. Então, essa é a força que ele vai sentir. E eu preciso aplicar essa força no sentido oposto para ele manter a velocidade constante. De modo que a resultante de força seja zero e eu não tenho aceleração.
Ou seja, a minha velocidade vai se manter. Então, vamos calcular o trabalho dessa força externa. A variação do trabalho é a força externa vezes o deslocamento que ela produz. E o dx é essa direção aqui, a direção do movimento. E a potência para manter o movimento é a variação do trabalho no tempo. É isso que vai me dar o quanto de trabalho eu preciso fazer por unidade de tempo para manter a velocidade constante. É manter o equilíbrio de força. A potência vai ser o dW dt, que vai ficar a força externa, dx dt. Que é a velocidade. Então, se eu dx dt aqui, ó, vai ser a velocidade. Então, se eu pego a força, que era ILB, multiplico pela velocidade, vai ficar ILBV. Mas o LBV não é a força eletromotriz produzida, a diferença de potencial da força eletromotriz, que é I vezes a corrente vezes a força eletromotriz entre os terminais da barra, que é a mesma coisa que a gente tinha no slide passado. V sobre R. Não, desculpa, a potência está aqui, ó, VI. Potência é a diferença de potencial vezes a corrente, que é o mesmo que a gente tirou aqui. Só que aqui eu escrevi esse E torto de força eletromotriz e o outro eu pus um V, que é mais comum quando a gente fala de diferença de potencial. Então, o que isso está mostrando? Mostra o seguinte, olha, se eu tenho um condutor e eu posso fazer ele viajar num campo magnético, se esse campo magnético é uniforme, e eu não tenho corrente, não tenho um circuito ligando os terminais desse condutor, eu não tenho corrente. Então a força é zero. Eu não preciso aplicar força, ele mantém a velocidade. Ou seja, se eu tiro essa resistência daqui, o campo magnético não realiza trabalho. Ele mantém a velocidade. Eu simplesmente polarizo aqui e a velocidade fica mantida. Eu não tenho perda de energia. Mas a hora que eu ligo, conecto as extremidades do condutor, as cargas vão se mover. E aí elas vão enfrentar uma resistência e vai dissipar uma energia. Então eu preciso repor essa energia. Então a potência elétrica vem do trabalho mecânico, ou seja, força, né? Eu preciso pôr um movimento, manter esse movimento para produzir força elétrica. Então eu estou fazendo uma conversão de trabalho mecânico para elétrico, coisa que não existia. Então agora antes eu só conseguia produzir carga, isso na nossa história aqui, né? A hora que eu acumulo carga de um lado e do outro, eu transfiro carga do outro, e a hora que ele põe em contato, que as cargas vão do que tem excesso de carga para quem tem carga do sinal oposto. Essa é a corrente que a gente tinha discutido até agora. Agora não, a gente está mostrando que eu posso fazer, a hora que eu tenho um campo magnético, eu levo um condutor através desse campo, eu estou gerando uma diferença de potencial. Eu posso conectar isso e produzir eletricidade. E esse é o que a gente usa até hoje para produzir. Tá? É de N formas diferentes, tem outros jeitos de produzir, mas esse é o mais comum sobre geradores de alta eficiência. Mas tem também esse fato aqui, ó, toda vez que eu tenho uma corrente, o sistema sofre força. Então aí vem a história da corrente de Foucault, que é simplesmente a hora que eu pego um condutor e entro ele numa região de campo magnético. Então nessa figura aqui, ó, que está aqui embaixo à esquerda. Vamos supor que é um disquinho de alumínio, como um pêndulo, né? Eu estou jogando ele aqui. Então o fluxo magnético dentro dele começa a
aumentar, que ele vai entrando nessa região, que você pode imaginar que é uma região entre polos de um ímã, onde o B está entrando na página do slide. Qual o sentido da corrente que vai aparecer? Olha, eu estou aumentando o fluxo nesse sentido, no sentido de entrar no slide. Então, a corrente vai produzir um fluxo no sentido oposto. Então, essa corrente aqui, se você usa aquela regrinha da mão direita, você vê que ela vai produzir um campo magnético saindo da página. Então, enquanto eu tenho ele entrando aqui, tem essa corrente que vai estar lá. Como é um metal, essa corrente, esse metal tem uma resistência, eu estou dissipando energia. Então, isso aqui é como se fosse uma força de atrito. Então, se eu tenho um pêndulo, o peso que eu ponho é um disco de alumínio, e embaixo dele eu coloco um campo magnético, ou seja, dois polos norte e sul, um de cada lado do caminho que ele vai passar, cada vez que ele passa ali, ele sofre um freio, uma freagem. Justamente por causa disso. Agora, se eu recorto ele aqui, ó, essa recortada vai impedir de gerar uma corrente grande. Então, vai minimizar esse efeito de freagem. Por quê? Porque a área, lembra, o momento de dipolo, o campo que ele produz, é a corrente vezes a área. Então, se a área é pequena, o momento vai ser pequeno. Então, aqui eu diminuo os loops de corrente e a contribuição desse efeito. Lembra que teve uma aula que eu falei sobre motores? E tinha um motorzinho que eu mostrei lá, que parecia que tinha um núcleo magnético construído de lâminas. Construir lâminas, a gente vai falar sobre núcleo de transformador, de motor, é exatamente esse efeito aqui. Porque o motor trabalhava com corrente alternada, né? Corrente alternada significa que a corrente ia e vinha, aquela que produz o torque na bobina, para que ela está num campo magnético para girar o motor. Então, essa alternância da corrente está produzindo um campo magnético. Então, qualquer coisa de corrente alternada, ele produz esse efeito de perda por corrente de Foucault. Então, você tem que diminuir a área com que a carga do condutor, o portador de carga, pode circular. Ficou claro isso? Aí eu pergunto para vocês, a hora que isso aqui está aqui dentro, ou a hora que ele está saindo, ele vai sentir força também? Vocês conseguem ver que a hora que ele está na região de campo constante, eu não tenho variação do fluxo, e a hora que está saindo, o fluxo vai diminuir. Só que a força, ela não vai ser a favor do movimento. Porque se fosse assim, aqui ele freava e aqui ele acelerava, na hora que ele saísse da região. Mas não é assim. Ele sempre vai se opor ao movimento. Então aqui ele freia, porque ele não vai querer entrar na região que tem campo maior, e aqui ele freia também, porque ele não vai querer sair para uma região que tem campo menor. Ele quer ficar na região que o campo é constante. Tá? Tá ficando complicado ou não? Bom, a lei de Lenz, estou respondendo uma pergunta aqui do Gabriel, ela, na verdade, ela mostra que você sempre produz uma corrente, na verdade, ela não visa o valor de quanto é. Tá? Você viu que o Lenz ele pegou a expressão do Faraday, que foi uns 3 anos depois que o Faraday pôs aquilo ali, ele só fez um experimento mostrando que
a corrente induzida, ela se opõe à variação do campo. Essa que é a lei de Lenz. Qualquer circuito que você tende a variar o fluxo magnético, a corrente induzida nesse circuito vai se opor à variação dessa corrente. Você quer ver um lugar que antigamente a gente via muito isso? Era comum ver esse efeito, hoje em dia não é mais, porque a tecnologia de produzir os equipamentos melhorou muito. Antigamente, quem tinha o rádio, aqueles rádios bem simplesinhos, que pegava onda média, AM, FM, você estava ligando, usando ali, toda vez que você ligava, você desligava uma tomada, às vezes você escutava um barulhinho no rádio. Eu lembro que eu já escutei isso aí. Esse, ou, realmente não falou de onda eletromagnética ainda, mas, eu pulei um pouquinho. Esquece essa parte de escutar. Isso aí é uma onda eletromagnética sendo gerada pelo campo elétrico induzido pela variação do fluxo. Vamos pensar assim, para que desligava a tomada, se você tivesse um equipamento, isso aí é mais fácil de ver. Às vezes você pega o carregador do computador, você vai ligar na tomada, você vê uma faísca. Ou quando você vai tirar. Essa faísca ocorre, é uma corrente de oposição à variação do campo magnético que está em torno dos fios. Porque você tem um circuito que vem do interruptor, vai para a lâmpada, ou vai para qualquer lugar, e está passando uma corrente ali, e tem um campo, em torno, um campo magnético em torno. Então, o campo magnético em torno do fio, ele gera um fluxo dentro do circuito. E a hora que você desliga, aparece uma corrente que quer manter o fluxo. E é por isso que dá uma faísquinha lá. Hoje em dia você não vê mais isso, porque o desenho das tomadas, ela é mais blindada, você não consegue ver. Mas antes eu lembro que tinha alguns interruptores que era a tomadinha no fluorescente. E quando você ligava ou desligava, às vezes via, só que desligava, via uma luzinha que ele ficava fluorescente depois que ficasse escuro o fundo. Hoje em dia eu não vejo mais isso, antigamente eu vi. Aonde usa bastante isso, esse é um problema sério, por exemplo, em instalação industrial, onde você tem circuitos com correntes muito altas. E a hora que você vai desligar a chave de força, lá, dá um arco voltaico, justamente por essa corrente induzida tentando evitar a diminuição do fluxo do circuito. Então tem algumas chaves que não é aquelas lâminas de faca, assim, eles chamam, tem um nome isso. Esqueci o nome dessa chave. Ou muitas vezes esse interruptor ele fica embebido em óleo, porque o óleo não dá arco voltaico, que é a constante de elétrica de ruptura elétrica lá do óleo é muito maior que o ar. Então são problemas que aparecem como consequência da lei de Lenz, que é sempre um circuito com campo magnético. Você vai variar a corrente dele, vai aparecer uma corrente oposta à diminuição do fluxo. Essa que é a lei de Lenz. E ela é descrita na lei de Faraday. Ficou claro? E aí a expressão da variação do fluxo igual à força eletromotriz, aí já é uma parte da lei de Faraday. Mais alguma dúvida? Ficou claro isso que eu estou falando? Eu preparei essas coisas meio correndo, tá? Se vocês verem alguma coisa errada aí, ou ficarem com alguma dúvida, vocês me avisem, por favor.
vamos ver aqui, ó, um entendimento um pouco mais detalhado dessa corrente de Foucault e dessa resistência que aparece quando você move um condutor num campo magnético. A gente pode pegar, por exemplo, em vez de pôr um condutor maciço, que o circuito lá dentro a corrente vai fazer loops lá dentro, desde de uma área pequenininha, quanto maior é a área, maior vai ser a corrente. Então você tem um loop pequenininho em torno do centro, um loop maior, cada um tem mais corrente. Vamos ver essa ilustração aqui que eu achei bacana. Então imagina uma espirinha de corrente, um quadradinho aqui, que é uma espira, né? Tem um quadradinho de lado L, o campo magnético. Esse campo magnético você imagina entre o norte e sul. Tá? O desenho que está aqui, o norte está atrás e o sul está na frente. A linha de campo vem do norte para o sul. A hora que eu vou entrar essa espira aqui, com uma velocidade aqui dentro, eu vou induzir uma corrente aqui, que pela lei de Lenz, ela vai se opor ao campo. Então, qual o sentido da corrente para gerar um campo que se opõe ao aumento do fluxo? Então, se eu usar a regrinha da mão direita, né, você vê que você põe o dedão em qualquer dessas regrinhas, dessas flechinhas azuis aqui, você vê que as pontas do dedo vão entrar dentro da espira. Ou seja, eu estou aumentando o fluxo conforme eu vou entrando nessa região do campo magnético, passando de trás para frente da espira, e essa corrente induzida aqui, né, que é o I, vai gerar um campo tentando entrar para diminuir o fluxo. Então essa que é a corrente induzida. Se eu tenho a corrente descendo aqui, ó, e essa é a região que está no campo, então eu posso usar a força magnética, que eu vou ter uma força ali. A força magnética vai ser a corrente que está descendo, o elemento, né? Então tem que integrar desse lado aqui, dl, produto vetorial com B. O dl é descendo aqui, então vai ser menos dl na direção y, e o B está saindo. Então vai ser o B na direção do Z chapéu. Se eu fizer o produto vetorial aqui, ó, y o Z vai dar o X chapéu, ficou menos na frente. Como que eu sei o sentido aqui? É pela lei de Lenz. O B induzido, ele tem que estar entrando. Tem que estar na direção do menos Z. Entrando no plano do slide. A variação do fluxo magnético é o B, produto escalar com a normal da área vezes o dA. Quem que é essa normal? A normal, a área é a que tem no sentido da corrente induzida. Então essa normal vai estar na direção do menos Z. Regra da mão direita. E a área quem que é? É L vezes o dx, a variação dela. Isso é que vai dar o aumento do fluxo, a variação do fluxo. Então, se ela está parada ali, o fluxo é só essa parte que está aqui, né? Quanto que ele vai variar? Se eu deslocar um dx, a área vai aumentar por dx, o fluxo vai aumentar por dx. Que é a região do campo magnético aqui, estou dizendo que o campo é uniforme aqui dentro. Então, o fluxo magnético vai ser o BL dx, e a força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo no tempo. Então, o dx dt vai dar a velocidade. Então, a força eletromotriz é isso aqui. Ó. O que esse menos quer dizer? Ele quer dizer, o menos tem a ver com o sentido do y que eu assumi. Então, se ele é menos, significa que a carga positiva está saindo daqui e vindo para cá, que é o sinal da corrente. Significa que sobrou carga mais embaixo e carga menos em cima. A hora que eu terminei de entrar, que efeito que eu vejo?
Eu vejo simplesmente a separação de cargas de um condutor se movendo num campo uniforme, que é o que a gente viu de efeito Hall. Aí eu estou movendo aqui, não tenho mais corrente, isso não sofre mais força, então a corrente vem para baixo aqui, significa estou acumulando carga positiva aqui. Na hora que eu entrei aqui, as cargas positivas ficam acumuladas aqui e a negativa aqui. A hora que eu começo a sair, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o fluxo. Então eu quero gerar uma corrente no sentido de aumentar o fluxo. E agora você pega essa corrente aqui, ó, regra na mão direita, o campo magnético está aumentando aqui dentro. Justamente para compensar a diminuição desse fluxo que ele está saindo da região do campo. Só que agora, nessa extremidade aqui, ó, que está na região do campo magnético, eu tenho uma corrente. E a força aqui também vai ser nesse sentido. Olha, aqui a corrente está descendo. E aqui ela está na região do campo magnético. Então é ela que sofre força. Em cima e embaixo as forças são opostas. E essa outra parte aqui não está na região do campo. Então não tem força sobre ela. É só essa força aqui. Que é a força que vai frear a entrada dele. Que é como se fosse um atrito. Se isso aqui está viajando com velocidade constante, ele vai perder velocidade. A hora que ele está saindo aqui, é a mesma coisa. A parte que está no campo magnético, a corrente está para baixo. Então a força vai ser para lá também. Então ele sofre uma desaceleração aqui e também aqui. Agora vamos ver o sinal da força eletromotriz, a hora que ele está entrando e a hora que ele está saindo. Aqui no primeiro caso a gente já fez essa conta, né? Deu menos. O que significa o menos? Que a carga positiva está para baixo. Então a diferença de potencial, eu aumento a hora que eu venho para cá. É o que está desenhado aqui. A hora que eu inverto, a hora que eu estou saindo aqui, a variação do fluxo é negativa, porque ela está diminuindo. Então, com menos que tem na lei de Lenz, aqui, a lei de Faraday, então vou ter menos aqui, a variação do fluxo é negativa, e aqui tem um menos, então vai dar positivo. Então, a diferença de potencial é positiva. Mas aonde que ela é positiva? No mesmo lado que está aqui, porque é esse lado que eu usei de referência para fazer a conta. Então ela vai estar desse jeito aqui, de menos para mais. Eu estou aumentando. Então, na hora que eu estou saindo, o que acontece? Vou começar do começo, na hora que eu estou entrando. As cargas positivas vêm de cima para baixo, que é o que produz a corrente, que é a corrente de Foucault, como é conhecido, mas simplesmente a lei de indução de Faraday. Só que é como foi observado pela primeira vez. E essa corrente de Foucault, ela resiste a uma força que evita que ele entrar na região que tem campo. Quando ele está na região de campo, ele simplesmente tem cargas separadas. As cargas há uma polarização no meio, até que a força elétrica e a magnética se compensem, não tenho mais corrente e tal. E a hora que eu estou saindo, as cargas positivas que estavam embaixo voltam para cima. E para neutralizar o meio, eu despolarizo. Então a corrente vem no sentido contrário, nesse braço aqui. Ó. Mas esse braço não está mais no campo. Então a força é sobre o outro braço, onde ela está descendo, como ela estava descendo nesse braço aqui. Então, ficou claro esse exemplo? Acho que esse exemplo deixa bem claro o que é essa corrente Foucault. Ela sempre se opõe ao movimento. É a mesma coisa que a gente viu no diamagnetismo, aquele efeito de levitação magnética. Só que lá a variação do fluxo não é porque você está atravessando o campo. É porque o corpo lá ele tende a descer no campo magnético, é uma região de fluxo maior. Então a corrente vai
vai tentar evitar aquilo, aparece uma força oposta ao movimento. Então, aquela corrente induzida que eu desenhei lá também é corrente de Foucault. Só que lá é devido à variação do gradiente do campo. E aqui é devido à variação da região que a espira está passando. O laboratório tem um experimento, eu acho que era o pêndulo, não lembro qual que era. Não lembro qual foi o experimento que eu fiz lá uma vez, no curso que eu estava dando, que tem essa freagem por campo magnético. O alumínio, ele não é um material magnético e ele é condutor. Você percebe bastante esse efeito. Uma vez eu fui num acelerador linear grande e tinha, na entrada do prédio, assim, tinha um desses dipolos magnéticos que eles usam para fazer o feixe de partículas sofrer uma mudança de direção. E era uma ímã permanente extremamente forte. E uma das demonstrações que faziam lá, você tinha algumas plaquinhas de alumínio, você colocava ela no campo, você vê ela se mexe em câmera lenta, por causa dessa corrente. Ela vai caindo no campo, como tem um gradiente de campo ali, né? Você vê ela cair em câmera lenta na presença do campo. E naquela época eu usava um relógio analógico, eu pus ele no campo, grudei todos os ponteiros, nunca mais funcionou. Era realmente muito forte. Eu não lembro de quanto era aquele campo magnético. Bom, então, o que eu estava querendo mostrar para vocês? Essas correntes de Foucault, ou seja, essas correntes que se opõem ao movimento de um condutor numa região que tem campo, ele ocorre quando eu estou variando o fluxo. Se eu tenho um fluxo, um campo magnético constante, uma coisa que está se movendo nessa região, eu não tenho essa resistência ao movimento que vem das correntes induzidas ou corrente de Foucault. Então aqui, se eu pego um disco magnético, sei lá, um disco de cobre, e ponho ele para girar na presença de um campo uniforme, eu vou ter a polarização dele de acordo com a força de Lorentz. Então, no desenho que está aqui, se o campo magnético está entrando, ele está girando no sentido horário, então a força dos portadores de carga, não, desculpa, a velocidade dos portadores de carga está no sentido horário, a força vai estar radial, levando as cargas positivas para a borda do disco, se for um condutor. Então, se você quiser fazer a conta certinho para vocês verem isso, então a velocidade é a velocidade angular, que ela tem um sinal e uma direção, para estar no sentido horário aqui dessa rotação, né? Com a convenção da regra da mão direita, então ela é menos, na direção Z. O Z eu não desenhei aqui, mas ele é para cima. Aqui é o sistema convencional, coordenadas cilíndricas. O Z está para cima aqui. O R é o vetor posição da carga aqui dentro do disco. É a distância radial na direção do R chapéu. Então, esse produto que dá a velocidade aqui é o ômega vetor R. Vai ficar o Z chapéu vetor R chapéu, que é o φ chapéu. Só que tem um menos aqui, que eu estou girando no sentido horário. Então, a velocidade vai dar isso. O B, que está entrando na página, que é o menos Z chapéu, se eu for o produto vetorial que determina a força magnética, é o V vetor B. Então, se eu for o V é WR, vai estar aqui a carga, o B, e vai ficar o φ chapéu, vetor Z chapéu, que é o R. Então, o Qzinho é o portador de carga, a força magnética é radial, ou seja, as cargas positivas se acumulam aqui fora.
Aí, depende. Se a gente assumir que todos os condutores, quem se move, o portador de carga é o elétron, eu tenho que o elétron vai se acumular aqui no meio. E sobra o saldo de carga positiva. Então, quanto que a força eletromotriz entre o centro e a borda? Essa força eletromotriz é aquela que dá o balanço de força lá dentro para as cargas pararem de se mexer, né? A força de Lorentz igual a zero. Então, a força elétrica é menos a força magnética. Então, eu vou ter a carga vezes o campo elétrico. E aí eu pego a força magnética aqui, que é essa daqui, né? Tem um menos na frente, então vai ficar isso daqui. Aí eu cancelo a carga, o campo elétrico vai ser menos omega, a frequência, a velocidade angular, o campo magnético e o R vetor. Porque aqui tem o R chapéu, não, aqui esse produto vetorial dá o R chapéu e aqui dá a distância. Então o R chapéu é o vetor radial. Então é o R vetor. Então eu tenho isso aqui. Esse é o campo. Qual que é a diferença de potencial? É menos a integral, né, do campo vezes o dl, que eu pus dl. O menos com esse menos vai cancelar. Vai ficar a velocidade angular B de 0 a A, né, que é o raio do disco que é A, e R dr. Vai ficar 1 meio ômega B A quadrado. Então tem a diferença de potencial. E aí que está. Se isso for simplesmente girando num campo magnético, eu tenho as cargas separadas, mas não tenho corrente. Se eu não tenho corrente, eu não tenho dissipação de energia lá dentro. Então eu não faço força. Eu posso pôr uma velocidade constante ali. Se o eixo com que ele está girando não tem atrito, ele vai ficar girando, ele não vai frear. Mas no momento que tiver uma corrente, formar um circuito com essa diferença de potencial, aqui, essa força eletromotriz induzida, aí eu tenho uma dissipação de energia. Nesse caso, não é ter que manter uma força constante, eu vou ter que manter um torque constante. E quanto que vale esse torque? Então é simplesmente calcular o trabalho do torque, ou seja, a potência desse torque tem que ser a potência da energia elétrica dissipada. A potência dissipada vai ser a corrente vezes a voltagem. Eu posso escrever a corrente como V sobre R, então a potência vai ficar V quadrado sobre R. Ou seja, aqui está o negócio girando, né? Eu tiro um polo, tiro do eixo e o outro da borda. E aí a minha corrente, nesse caso aqui, sai pela borda, né? Para esse sentido de rotação nesse campo. Né? Se eu inverter um dos dois, eu troco, né? Sentido, o elétron vai para a borda e a carga positiva fica no meio. Mas para essa configuração, a corrente sai aqui, passa na resistência e volta. E essa resistência vai dissipar energia. Então, quanto que é o torque para compensar isso? O trabalho do torque. Bom, o trabalho do torque, não sei se vocês lembram de mecânica, né? É o torque vezes a variação angular. Nesse caso, seria a variação do φ. A potência é a variação do trabalho no tempo. Que o dφ dt vai ficar a velocidade angular. A potência do torque é simplesmente o torque vezes a velocidade angular do disco. E aí, se eu substituo essa potência aqui, ó, que está aqui, eu vou ter que o trabalho vai ser a potência vezes a velocidade angular dividido por R. Que vai ficar V quadrado sobre R. E o V quadrado vem daqui, ó. Então, eu tenho o torque em função da resistência. Está vendo, se ele não tem contato, significa resistência infinita. Aí dá zero, eu não faço força. Mas se a resistência é menor, a corrente vai ser muito grande. E eu vou ter um torque. Tenho que fazer uma força
torque para esse disco girar. Então, isso aqui vem do dínamo, né? Acho que quem anda de bicicleta vai comprar luzinha, geralmente é com bateria, não se usa mais os indutores, mas os dínamos. Antigamente tinha um que você colocava na bicicleta e você encostava na roda na hora que você estava girando ali e ele mantinha a luzinha acesa lá. Outro lugar que vê esse dínamo de corrente alternada é no alternador do carro. Só que é uma estrutura diferente que depois eu vou falar. Esse aqui em particular, ele é chamado de monopolo. Depois eu vou entrar nesses detalhes. Ele só tem um polo de coleta de... Não é no eixo e na borda. São dois pontos de coleta. Tem outros modos de fazer isso que você tem vários polos. Vou mostrar aqui. Outros exemplos de força eletromotriz. Bom, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Eu estou falando com as paredes. Ah, beleza. Obrigado por responder. Não, vamos ver um exemplo que eu acho interessante. A gente pode fazer agora o mesmo, uma coisa análoga a esse do disco, só que a gente vai fazer com uma barra só. Que é mais fácil você visualizar aonde que está a área, a variação do fluxo. Então, imagina uma barra aqui, de comprimento A, e ela gira em torno de uma extremidade. Então, ela está girando com uma velocidade ômega. Então, num certo intervalo de tempo, ela cobre um ângulo θ, e isso compreende uma área. Então, em coordenadas cilíndricas, né, o elemento de área seria o R dr dθ. Só que essa área aqui, ó, que é varrida por todo o comprimento. Então, não tem o integral no dr. Não é, é só um deslocamento, é a área total de um deslocamento dθ. Então, vai ser o ΔA. ΔA, o dθ é fixo, vai ficar a integral de 0 a A do R dθ. É a área dessa fatia de pizza. Um pizza de sexta-feira é uma boa ideia. Bom, é 1/2, essa integral de R dr, é 1/2 de A quadrado dθ. Quem que é o dθ? É a velocidade angular vezes o intervalo de tempo dt. Então, isso que é o meu elemento de área. O fluxo, o que é? O elemento de fluxo nisso aí, ou seja, a variação do fluxo é o B vezes o dA, o quanto que eu varri da área. Então, o dφ dt, a variação do fluxo no tempo, é simplesmente esse elemento de área derivado no tempo, que vai cancelar esse dt que está aqui. Então, vai ficar o menos 1/2 do ômega BA quadrado, que é igual ao que a gente teve lá do disco. Então, você pode tirar o... Você tem a mesma diferença de potencial. Você está girando o disco ou isso, uma barra. A diferença é como você faz a coleta da corrente, se você for usar isso como dínamo. Aqui você tem que ter uma coisa girando junto, acompanhando para pegar a corrente, que aí já não dá certo. Se você pôr um polo fixo, só vai passar vai ser uma corrente pulsada, só hora que um pulso por período de rotação. E agora um outro exemplo que é legal fazer isso aqui, porque a gente sempre trabalhou com campo uniforme. Né? Vamos ver num caso que eu tenho uma força eletromotriz, mas eu estou num campo que não é uniforme. E a gente vai pegar então o campo de um fio. Tem um fio longo percorrido com uma corrente, ele gera um campo magnético. Regra da mão direita que está entrando aqui na página. E a gente sabe que o campo do fio cai com a distância. Então,
Nesse plano que está no desenho, eu estou no plano XZ, o Y entra aqui, que é a direção desse daqui. E a distância ao fio é o X, e a corrente está ao longo do Z. Então, o meu B em função do X é a permeabilidade do vácuo, a corrente, que está no fio aqui, 2πx na direção Y, que é entrando na página. A força magnética sobre os portadores de carga é Q, V chapéu, o V aqui está na direção do Z, né? Produto vetorial com B, X. Então, agora a força depende da posição. Não é mais uma força constante. A gente vai ter que fazer integral ao longo do X aqui, para saber a força total. Ou seja, a força magnética sobre os portadores, que estão nas extremidades. Então, a força em função do X é isso aqui. Não, falei errado. Vai calcular a variação do campo. Mas primeiro eu tenho que calcular a força magnética. Porque o campo elétrico vai ser o que produz uma força que anula essa força magnética. Então, a força magnética vai ficar o Z vetor Y é menos X, né? Então vai ficar menos QVB na direção do X chapéu. Então, ó, vê que faz sentido o desenho que eu fiz aqui. Ó. Pus a carga mais aqui. Porque o Q aqui não diz que é uma carga menos. Ela vai ter o sinal de força. Se ela for mais, ela vai estar aqui. Se ela for menos, ela vai estar aqui. Então, de qualquer jeito, fica um saldo positivo aqui, independente do sinal do portador. Porque se for negativo a carga, ela vai acumular aqui, vai sobrar o saldo positivo lá. Então, fica sempre essa configuração aqui. Então, a força, ela está vindo sobre as cargas positivas, no sentido do X negativo. Então, que é o que apareceu aqui. Então, logicamente, a diferença de potencial vai ter que estar no sentido oposto. Porque o campo elétrico vai dar carga mais para carga menos. Então, o campo elétrico, devido à polarização da barra, é menos a força magnética, a força elétrica. Então, o campo elétrico vai ser menos força magnética sobre a carga, que vai ficar o VBX. O V do B de X na direção X, que é nesse sentido do mais para o menos. Aí, se eu for integrar agora para saber a diferença de potencial, a diferença de potencial vai ser esse é mais, o dx é mais, que eu vou percorrer nessa direção, e eu vou do x0. Eu não marquei aqui, mas é a distância dessa borda até o fio, é esse x0. Então, eu vou de x0 até x0 mais L. E vou integrar. E essa integral só vai ficar o dx sobre x, o campo cai com x, né? E a integral disso é uma função log. Vai ficar o logaritmo de x mais L dividido x0 mais L sobre x0. Então, se o meu comprimento é 0, x0 sobre x0, log de 1 é 0. Então, não tem diferença de potencial. Então, quanto maior for esse aqui, maior que a diferença. E é isso a resposta desses dois problemas aqui, que provavelmente a Rafaela é capaz de fazer algum desses exercícios para vocês na sexta que vem. Bom, falando desses dínamos, né? Aqui tem o primeiro disco, aquela experiência do disco, só que eu deduzi para vocês com o campo constante. O que o Faraday usou em 1831, hein? Ele já fez a leizinha da indução dele lá, e ele já sacou essa história do disco aqui, que isso dá para produzir energia. Aqui é um ímã permanente em forma de U, então o disco está girando aqui. Aí ele pôs o coletor aqui na borda, tá vendo? Essa aqui é o coletor. Um coletor aqui no eixo. Aqui está a conexão, mas o fiozinho ele vem aqui do eixo.
uma manivela, que ele gerava isso com uma manivela. E esse é o primeiro dínamo da história. Só que é chamado de gerador homopolar, ou até um polo aqui, monopolar, não sei. Nossa, acho que eu confundi alguma coisa. Mas tudo bem. A ideia é que ele só tem dois polos, ele está pegando a corrente daqui e do centro. Mas é o primeiro gerador de corrente contínua, que a gente chama de DC, e eu vou explicar por que daqui a pouco. Aí o tempo passou e o pessoal percebeu, opa, então eu posso produzir eletricidade e o que eu faço com ela? Eu faço lâmpada. E aí o Thomas Alva Edison lá produziu a lâmpada, pronto, mudou tudo que a gente conhece. Aí você não precisava mais acender a lamparina com óleo de baleia para iluminar a cidade. E, tá, mas quem que a gente vai pegar para ficar rodando essa manivela? Porque todos esses geradores de eletricidade vêm da movimento mecânico, energia mecânica convertida em energia elétrica. Então, esse é o problema que a gente tem até hoje. Aí eu coloquei alguns aqui para a gente falar um pouquinho. Então, tem a turbina a vapor. Você ferve a água de algum jeito. Como que você ferve? Ah, posso usar a usina de carvão. Mas isso não é... Isso é considerado energia suja e cara. Pode usar energia nuclear para ferver a água com a reação nuclear. Também vai girar uma turbina dessa. Então, esses processos de produzir energia, tirando o fotovoltaico, a maioria deles vem de um processo mecânico. Então, eu preciso de uma força para gerar. O que a gente usa bastante é uma turbina. Tem um fluxo de água, ele passa aqui num eixo com pá, ele gira e aqui você tem os polos, as bobinas girando num campo magnético que produz a energia. Tem também gerador caseiro, você tem um motor a diesel, ele gira um motor a diesel que gira esse eixinho disso aqui. Só que existem várias geometrias de você construir isso explorando a lei da indução. É exatamente aquela leizinha que está ali, a lei de Faraday, é tudo uma construção geométrica e de como você faz os contatos. Então aqui tem seria um gerador DC, ou seja, o positivo é sempre positivo e o negativo é sempre negativo. Esses outros aqui, eles podem ser os dois. Tá? Depende de como que você faz a conexão. Em geral é corrente alternada. E a corrente alternada porque aqui você tem que produzir a corrente que ela tem que ficar circulando sempre no mesmo sentido. Nesse outro não, é uma corrente que vai e volta. Então, qual que é a diferença dos dois? É basicamente como é que você faz a conexão. Então aqui eu pus um desenho para vocês verem as duas conexões. Então nessa primeira aqui, essa aqui é a corrente alternada, a gente chama de AC. Alternating Current. E a corrente contínua, que é DC, é Direct Current. O D vem de Direct. Só que, na verdade, nessa configuração que está aqui, essa corrente não é contínua, mas ela tem sempre o mesmo sentido. Vocês querem ver por quê? Ó? Vamos fazer essa continha, que é a continha clássica, para demonstrar. A gente fez isso no motor. O motor elétrico é exatamente esse daqui, ó. Que está embaixo. É o DC. Lembra que a gente colocava a corrente aqui? Aqui, ele estava girando, a corrente faz ele girar, porque ele vai ter uma espira com torque. E cada vez que o torque anula e ia ficar no sentido contrário, esse contato da espira pega um coletor diferente. E ele continua sempre a rotação no mesmo sentido. Agora é diferente. Eu vou pôr uma bobina aqui dentro, só que aqui não está desenhada a força.
Então, eu preciso ter um torque para mantê-la girando. E aí ela vai produzir uma corrente. Aqui ela aumenta, suponha essa perninha aqui, ó, ela está passando nesse contato. Ela entrou aqui, a posição da espira tem um fluxo máximo, ela vai girando, o fluxo vai diminuindo. Né? Aí chega uma hora que o fluxo para, aí ele ia inverter. Só que em vez de inverter, eu troco o coletor. E aí entra outra espira. Então, desse lado, sempre vai sair a corrente no mesmo sentido. E desse aqui também. Só que ela é modulada. Nesse de cima, não. Está vendo que ele está sempre... essa conexão da espira aqui, esse lado, está sempre no mesmo coletor. Então, é por isso que a corrente vai e volta. Então, a hora que o fluxo é máximo, tá lá, ele começa a variar, a corrente começa a diminuir. E depois começa a aumentar no sentido contrário. E depois diminui, mas sempre sai desse coletor. E aqui é do outro. Então, essa diferença de montagem que eu faço é uma coisa que eu posso usar para produzir um gerador de corrente alternada ou corrente contínua. O alternado é mais simples, porque eu posso usar poucos polos e ter ela alternada. Agora, o DC, a corrente ela fica oscilando, né? E aí eu posso pôr vários polos. Imagina que aqui eu colocaria várias bobinas aqui dentro. Então, a hora que a corrente está diminuindo, a outra está aumentando. Eu posso pôr várias espiras cruzadas aqui, cada uma num ângulo diferente, de modo que a hora que ele está girando, eu mantenho a corrente mais ou menos constante, com pouca oscilação. E como que a gente faz o cálculo disso? O cálculo do fluxo magnético. Isso aqui eu estou olhando de lado, estou olhando desse lado aqui, por exemplo, essa bobina aqui. Então, nessa configuração, a corrente está entrando, está saindo por aqui e entrando por aqui. Então, a normal. Eu acho que eu desenhei do contrário. Se a normal da área está aqui, se eu uso a regra da mão direita, a normal está aqui. Teria que estar saindo por aqui e entrando por aqui. Foi mal, depois eu corrijo isso aí. Mas eu tenho o campo magnético aqui. Então, o fluxo, que é desses ímã norte-sul, tá vendo? Então, o campo é constante ali dentro. Então, eu tenho a rotação que está mudando o fluxo. Então, o fluxo magnético seria o B, escalar o N, é integral na área. Né? Só que a minha área é constante, a área dessa espira aqui. Então, é simplesmente o que varia é o ângulo do campo B com a normal da área. Então, o fluxo varia com o cosseno do θ. Se o θ é zero, a normal está alinhada com B, é o fluxo máximo. Só que o ângulo está virando. Então, a força eletromotriz é menos a variação do B no tempo. E aqui o que varia? Só o ângulo. Então, fica a área vezes o B, vezes a derivada do cosseno no tempo, que é a derivada do cosseno θ derivado por dθ e dθ dt. Então, a derivada do cosseno θ em relação a θ é o seno. E do θ em relação ao tempo é o θ ponto, que é a velocidade angular. Então, θ ponto é igual ao ômega, que é a velocidade de rotação. Então, como que o ângulo varia no tempo? Se essa velocidade de rotação é constante, é ômega vezes o tempo, mais um ângulo inicial. O que é esse ângulo inicial? O ângulo que a bobina estava quando eu decidi contar o tempo. Isso é irrelevante, só põe mais para ficar uma expressão geral e não uma... Então, se eu tenho essa conexão AC, aqui que eu estou pegando sempre do mesmo conector, sempre no mesmo terminal da bobina, a corrente vai ir e vai voltar. Então, o fluxo ele vai variar desse jeito, com seno de ômega. Agora, desse jeito aqui, ó, ele pega metade e ele vai variar com o módulo do seno. Ou seja, o terminal que eu decidi que é o positivo vai sempre ser positivo.
Então ele vai, tá vendo? Aqui é uma senoide, isso aqui é o que a gente tem na rede elétrica da cidade. Você tem essa alternada, que os geradores que estão na turbina, nas hidrelétricas, termoelétricas, é a mesma, esse tipo de configuração no terminal. A extremidade, cada extremidade das bobinas estão sempre ligadas no mesmo contato. Então você tem uma corrente alternada. E se eu estou numa DC, onde que usa essa DC? Eu acho que ela usa em alguns sistemas. Eu acho que eólico usa DC, não sei porquê. Teria que pesquisar sobre isso para explicar para você. Mas se eu tiver só um monopólio, só uma bobina, seria isso aqui. Se eu ponho várias bobinas, aí eu tenho várias. Elas, a hora que uma começa a diminuir, a outra está aumentando. Então eu consigo. Se vocês pesquisarem na internet, figuras, né, imagens de gerador DC, vocês vão ver várias configurações desses geradores. A BW é a tensão de pico. Obrigado por ter lembrado. Essa é a amplitude máxima. Não é o 120 que a gente mede. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre circuito de corrente alternada. O que a gente mede é o 120 se refere a esse valor de pico dividido por raiz de 2. É o valor quadrático médio. Que é a integral daquilo ali. Então é isso. Essa é a parte que eu acho importante falar para vocês. Tem algumas coisas que eu ainda não falei, mas é só uma demonstração mais sistemática da lei, mais matemática da lei de Faraday. E o que é importante a gente ver agora, na verdade seria fazer mais alguns exercícios disso, mas se a gente for entrar muito área técnica desse, tem vários detalhes interessantes, mas são mais detalhes para quem produz, né? Vai construir um motor. O princípio físico é esse. Tem os dois tipos de motores. Provavelmente a Rafaela vai pôr alguns exercícios para vocês praticarem mais um pouquinho. Mas se vocês gostarem e quiserem tirar alguma dúvida disso daí. Mas na aula que vem a gente já vai entrar na indução. O que é indução? A indução é o fato de que você variar uma corrente, uma bobina, a própria variação do fluxo dela produz uma corrente. Que é a corrente, então você altera, ele é ativo num circuito elétrico como sensível à própria variação de corrente. E ele tem então vai ser a autoindução, que é aquilo que eu falei, você liga a tomada, tem um circuito percorrendo. Na hora que você desliga, sai uma faísca. Essa faísca vem da autoindução. A hora que você tira a corrente, o circuito produz uma corrente para manter o campo magnético. Isso é a autoindução. Agora eu posso ter um circuito perto, que a hora que eu desligar um, ou ligar ele, a variação do campo magnético produz uma corrente no outro. Isso aí é a indução de um circuito no outro. Que é a primeira figura que eu pus aqui na hora do Faraday, é uma indução mútua. Né? O campo magnético de uma bobina afetando a outra lá, produzindo corrente na outra. Tá? E a gente vai ver a energia no campo magnético. E é isso. Bom, vocês não tiverem mais perguntas, pessoal, boa sexta para vocês. Tudo tranquilo, obrigado por ficarem aí assistindo a aula. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Você vai perguntar alguma coisa da prova também? Acho que vocês foram tranquilos, né? Eu vi algumas lá. Bom, é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom aí. Segunda-feira tem mais.